Seja bem-vindo, eu sou Kimberly, estou tão feliz que você está aqui hoje. Temos um convidado emocionante para você. Mas antes de começarmos, se você está gostando deste conteúdo, vá em frente e clique no botão de inscrição e acione o sino de notificação. Assim você não perderá nossos próximos vídeos. E se você quiser manter contato, nós enviamos uma newsletter por e-mail muito curta, muito doce e muito informativa na manhã de sexta-feira. Está cheia de ótimas informações e o que acreditamos serem os elementos importantes que estão acontecendo no planeta ao redor do mundo. É muito curto, muito doce, totalmente gratuito. O link está na descrição abaixo. Acho que você vai adorar. Então, vamos começar nossa conversa de hoje. Estamos conversando com Lindsay Sharman. Lindsay, seja bem-vinda. Obrigada, Kimberly. É ótimo estar aqui. Estou animada para nosso papo hoje. Também estou muito animada. Eu sei um pouco sobre a história da Lindsay. É fascinante. Tenho várias perguntas. Então, vou dar a ela a chance de falar primeiro, antes de começar a bombardeá-la com todas as curiosidades que tenho sobre a história dela. Lindsay, uma das coisas que sei sobre você é que você meio que entrou com suas sensibilidades online, com seus dons arrasando e rolando. Todos nós temos dons, mas nem todos conseguimos acessá-los. Por que que você não começa contando o que acontecia com você quando era uma menina? Vamos falar sobre suas experiências fora do corpo, que são bem significativas. Sim, eu adoraria e obrigada pela oportunidade. E realmente, quanto mais eu cresço na minha própria compreensão de mim mesma e de quem eu sou e onde estou e o que estamos fazendo aqui, certo? Mais eu consigo juntar camadas ainda mais profundas da história. Então, eu incentivaria qualquer pessoa que esteja ouvindo a realmente considerar que talvez haja mais acontecendo em sua vida do que você normalmente se dá crédito, porque algumas coisas não é como se eu tivesse esquecido algo, mas algumas delas eu entendi mais profundamente à medida que o tempo passava. E um exemplo disso é que eu costumava apenas vagar, sabe, em nossos 5 acres gigantes de campo e todas as florestas ao redor e todo esse espaço aberto que eu tinha quando criança. E eu simplesmente vagava sozinha e estava sempre falando comigo mesma. Mas olhando para trás, entendo que estava sendo respondida. Além disso, eu estava de fato conversando. E, sabe, eu vejo isso como alguns dos meus guias e aliados já se conectando comigo bem cedo. Eu até tinha uma espécie de personificações deles e ideias de quem eles eram, mas me disseram que eram amigos imaginários e que não eram reais. E, sabe, então parte de mim apenas pensava nisso, como falar comigo mesma, né? E eu cantava pra mim mesma e falava comigo mesma, mas eu recebia inspiração, e eu recebia informações, e eu recebia entendimento. Quando eu tinha entre 3 e 5 anos, consigo lembrar que também tive sonhos muito poderosos a vida inteira. E eu sempre tive sonhos muito poderosos. E até o ponto em que minha família comentava sobre o quanto eu dormia profundamente e o quanto era difícil me acordar e que às vezes eles tinham que literalmente me sacudir e gritar comigo para me acordar porque eu tinha uma vida de sonhos e um mundo de sonhos tão ricos. E isso fazia parte da minha intuição e psiquismo e conexão com o outro lado, como você também pode chamar. Eu simplesmente não sabia disso. Não havia ninguém para me explicar o que estava acontecendo ou como tudo deveria acontecer. Era algo que eu não entendia a fundo. Quero fazer uma pergunta rápida agora sobre isso. Eu tenho uma filha que dorme assim. É como se você precisasse colocar um espelho embaixo do nariz dela para ter certeza de que ainda está viva. Você acha que realmente saiu do seu corpo nessas ocasiões? Eu acho. Atualmente dou cursos de sonhos, ensinando técnicas como caminhada dos sonhos, aprofundamento e uso consciente do estado de sonho, incluindo sonhos lúcidos e viagens astrais. E eu diria que todos nós estamos fora do nosso corpo, na verdade, durante toda a nossa vida, de forma bastante consistente, e que todas as pessoas têm essa conexão. E isso não significa que você vai se lembrar disso, e não significa que vai durar a noite toda, e sabe, mas está acontecendo com todo mundo. É apenas uma dessas coisas. Todos nós temos nossas intuições psíquicas. Todos nós temos dúvidas sobre fazer certas coisas quando não sentimos que é o certo. E então surge algum motivo. Ah, uau. Estou realmente feliz por não ter feito isso. Estou feliz por ter confiado no meu instinto, certo? Todos nós temos essas coisas. Mesmo que sintamos não poder acessá-las por completo, podemos nos mover nessa direção. Então, eu realmente acho que estava viajando fora do corpo. E eu acho que o meu irmãos também estavam. E eu não sei se eles sabem disso. Certo. Então você estava muito conectada quando era jovem.
Aconteceu algo antes de suas IFCs que fez sua família parar ou criou uma curiosidade em você sobre o que estava percebendo em comparação com o que as pessoas ao seu redor estavam percebendo? Não acho que sim. Ótima pergunta. Não que eu consiga pensar agora, mas eu sei que era vista como muito precoce, muito inteligente, muito avançada. Posso olhar para trás e ver que às vezes as pessoas ficavam pensando como eu sabia disso, para onde estava indo com aquilo, ou se era o que eu estava prestes a dizer. Ela sabia, posso ver isso, mas não sei se eles já estavam cientes disso. Há tantas dessas coisas também que podem acontecer a qualquer um de nós que simplesmente explicamos como, isso foi apenas o que quer que preenchamos o espaço em branco e simplesmente descartamos. E é por isso que eu também digo, quando olhamos para trás com mais profundidade em nossa vida, podemos ver essas camadas mais profundas, que na verdade sempre estiveram lá, mas que talvez apenas ignoramos. Sim, e fora do que nos ensinam quando chegamos. Então, se estamos fora dessa narrativa e você se percebe como um indivíduo espiritualmente conectado, as coisas começam a parecer muito diferentes. Sim, e eu realmente tive essa sensação também. E eu não necessariamente tinha palavras para isso, ou sabia como chamar, mas eu apenas entendia, sabe? Todas as pessoas são valiosas, a natureza tem inteligência e consciência, e Deus existe, o amor é tudo que há, nós temos almas. Somos mais que este corpo, mas eu não sabia como expressar isso. Mas isso só me parecia óbvio. Então, ao crescer como muitos, fiquei realmente confusa. É como se os adultos não soubessem disso, sabe? O que há de errado com eles? E por que não conseguem se lembrar ou estão agindo dessa maneira? As coisas ficaram cada vez mais confusas com o tempo, pois são tão claras para mim, mas não para todos. Mas você se encontrou meio que desligando suas habilidades. Sim, e acho que é outra coisa, não é? Quando as pessoas dizem que seus amigos são apenas imaginários, não são reais ou que isso não é possível, você começa a se questionar quando as pessoas dizem que você está sonhando. É ingênuo ou não entende a vida como ela realmente é. Você se pergunta: sou estranho? Eu sou louca? Estou inventando coisas? E sim, é realmente difícil passar por esse crivo, certo? Quando voltamos, acho que eventualmente, seja quando for para qualquer um de nós, começamos a perceber, tipo, eu sempre meio que soube, eu só tenho essa dúvida, certo? E tenho esse medo, e eu tenho essa descrença, e essas eram todas coisas que foram incutidas ou instaladas pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pelas nossas instituições. Mas se pudermos ir além disso, podemos ver que apenas temos essa conexão, apenas temos essa informação dentro de nós e ao nosso redor e na ponta dos nossos dedos e temos essas habilidades. Sim. Todos nós temos habilidades, alguns são apenas um pouco melhores nisso. Eu adoraria ter as suas habilidades. Então, vamos entrar. Eu sei que você teve algumas experiências profundas de experiência de quase morte ou experiência fora do corpo, meio que o mesmo que uma experiência de quase morte. Você pode falar sobre essas experiências e dar detalhes, pois são fascinantes. E eu adoraria ouvir apenas a realidade da experiência para você. Sim, também as acho fascinantes. Há alguns anos fui convidado para um painel de experiência de quase morte, mas pensei, bem, eu não tive uma experiência de quase morte. E eles disseram que ouviram suas experiências. Essas são experiências de quase morte. Eu fiquei cético. Vamos chamar assim. E eles não estão errados, porque eu estava fora do corpo e estava do outro lado. Muitos componentes que vivenciei são semelhantes ao que as pessoas vivenciam em EQMs. Então, isso também foi fascinante para eu entender. Mais uma vez, uma camada mais profunda se encaixou, não é? Mas sim, a primeira que eu me lembro foi sair do corpo e entrar em um nada infinito. Já ouvi pessoas descreverem isso também. E eles geralmente descrevem isso como algo aterrorizante, porque não há nada. Mas eu amei isso. Eu estava tipo, uau, isso é puro, isso é liberdade, sabe? Esse vazio. Olhando para trás, me pergunto por que, quando somos empáticos, sensíveis ou sempre conectados. E sabe, talvez isso seja um pouco esmagador. Em muitos casos, multidões são esmagadoras e muita vida é esmagadora com uma resposta emocional mais forte às coisas do que algumas outras pessoas têm. Talvez fosse isso, apenas nada, não é? Talvez isso tenha me feito sentir tão bem finalmente sentir isso. Mas por alguma razão não fiquei assustado. Não parecia negativo. Eu estava muito animada, na verdade. Havia um alto nível de lucidez. E eu sei que as pessoas provavelmente já disseram essa frase 1 milhão de vezes, mas é realmente verdade que é mais real que a realidade
como se fosse mais sólido, mais presente e mais cheio de consciência saturada do que a própria vida desperta. Então há algo nisso que é apenas uma maneira mais intensa de ser, e acho que isso é tão emocionante e também se sente tão bem. E nesse espaço, eventualmente percebi que havia apenas o menor ponto de luz. E eu pensei, se há um pequeno ponto de luz, há algo lá. Certo? Do contrário, não existe direção relativa, espaço ou qualquer outra coisa. Apenas o nada e a escuridão eterna. Mas eu vi esse pequeno ponto de luz e fiquei ainda mais animada. Eu estava tipo, eu vou ir lá, e comecei a me mover para lá, e eu tive, sabe, diferentes níveis de experiência fora do corpo antes. E então, se mover nesse estado é realmente interessante, porque muitas vezes você pode simplesmente estar onde quer em um instante, apenas porque você pensa em estar lá, e de qualquer maneira é muito rápido, por mais longe que você esteja indo, é como muito mais rápido do que a viagem física, certo? Mas nisso eu me movia tão rápido quanto achava que podia e a luz mal aumentava. Então eu pensei, bem, isso está tão longe. Quão longe é? Eu não tenho ideia de como isso pode estar tão longe. E ao mesmo tempo que percebo o quanto está demorando para eu fazer até mesmo um pouco de progresso, também me dou conta de que há uma espécie de outra consciência que está percebendo que estou aqui e que talvez esteja vindo atrás de mim. E novamente, isso não me assusta. É quase travesso, como se seu cachorro saísse pela porta sabendo que não deveria, ciente de que você está vindo. Ninguém está assustado, mas ele vai correr o mais rápido possível para ficar do lado de fora. Foi mais ou menos assim. Eu pensei, vou continuar indo. Foi traiçoeiro, certo? E eu continuei acelerando cada vez mais. E agora estou dedicando toda a minha força de vontade e energia para alcançar essa luz o mais rápido possível. Porque eu sei que tem um limite de tempo. Sei que alguma consciência ou entidade virá me agarrar e me jogar de volta no meu corpo, independente do que esteja acontecendo. Enquanto corro, a coisa vai ficando lentamente maior e maior. E está começando a ocupar parte da minha visão. E é apenas essa luz intensa. É tão bonito e é tão, quero dizer, está me puxando em direção a ele. Como se eu não pudesse esperar para chegar lá. Eu posso dizer que algo incrível está naquela luz. E eu vou até o fim, ela está crescendo cada vez mais. E eu não estou realmente nisso. E eu vejo que é uma janela, chego à janela, estou encostada nela, sabe? Palmas e rosto como se estivesse espiando, não consigo passar pela janela por algum motivo, mas do outro lado, eu até sinto isso agora, é como um suspiro de alívio. É simplesmente a terra mais linda de ouro e mel, há colinas, tudo está brilhando, tudo é simplesmente lindo e cheio de vitalidade, como a vida pura, e eu tenho essa sensação naquele momento, tipo, eu só quero estar lá. Eu só quero viver lá para sempre. Por que eu não consigo passar por essa janela? Por que estou do outro lado dela? E é aí, quando finalmente me encontro e meu guia espiritual me agarra e simplesmente diz, não, ainda não. Tipo, para você, certo? Tipo, você ainda tem coisas para fazer, ainda há tempo para voltar. E eu volto para o meu corpo e, sabe, talvez esta seja também a primeira vez que eu sinto isso, e eu senti isso muitas vezes desde então. E eu acho que isso é muito familiar para muitas pessoas que viajam astralmente, ou saem do corpo, ou têm experiências de quase morte. É essa profunda tristeza, sabe? Que essa vida não é aquele lugar, que aquele lugar existe, e nós podemos e vamos lá e passamos tempo lá, e que isso é tão fraco, certo? É tão vazio em comparação. Você pensa na maior alegria que já sentiu, e aquele lugar é infinitamente mais impressionante do que isso. É difícil até de descrever, realmente não há palavras para isso. E isso parece vazio em comparação. E não é como se eu tivesse esse desejo de morte ou isso, certo? Tipo, eu não vou me forçar a voltar para aquele lugar, mas ainda tenho essa consciência de que aquele lugar é muito mais completo e rico do que este lugar. Isso ocasionalmente dificulta as coisas. E definitivamente foi difícil por um tempo depois disso apenas passar pela vida normal e fingir que, certo, isso é tudo que existe. E é difícil porque ninguém ao seu redor percebe. E você não pode realmente contar a eles por que você faz. E eles são como, que sonho legal. E é como, bem, não era um sonho. Mas você não pode fazer outra pessoa saber disso, certo? As pessoas precisam saber disso por si mesmas. Elas precisam vivenciar isso por si mesmas e realmente se dar esse conhecimento ao fazer isso, e é difícil de muitas maneiras. Então, também foi lindo e transformador ter esse tipo de confirmação, certo? Você sempre suspeita que somos almas, que há algo mais, e então você realmente vivencia isso. E agora você sabe. Sim, como você integrou isso?
Lindsay, consigo entender quando você fala sobre isso, né? Eu sinto muita saudade. Sim, muita saudade. E isso me traz a realidade de quão difícil é esse sistema em que estamos. É desafiador como experimentar essa beleza e depois voltar para cá. Como você chegou a um ponto em que até queria sair da cama pela manhã? Sim. Essa é uma pergunta muito boa. E saudade é uma ótima palavra para isso. Como se eu não pudesse esperar para voltar. E Eu tive. muitas vezes na vida, quando coisas negativas acontecem, eu caio em depressão ou algo assim, e eu tenho essa mesma saudade que volta. E eu só digo que quero ir para casa, porque isso é lar para mim, não apenas uma casa. É o lar de todos nós e eu só quero voltar para lá. As pessoas pensam que estou falando sobre a casa da minha mãe, que também é um ótimo lugar para ir quando você está chateada, mas não, estou me referindo àquele sentimento e realmente não há nada que se compare. E eu não deveria dizer isso porque não é verdade. É quando temos uma conexão amorosa com qualquer coisa. Ela recria isso. É leve, é pequeno, não tem uma comparação real, mas é o mesmo. E você recebe apenas o suficiente para continuar, certo? Então, eu tive tanta sorte que fui tão guiada para ter continuamente apenas o suficiente dessas conexões realmente profundas e verdadeiras, mesmo que seja com o meu cachorro, que é meu melhor amigo, ou com uma árvore, sabe? Ou com um momento ao nascer do sol, ou com outra pessoa, um amigo. E esses momentos eu acho realmente ajudam a continuar. E eu também, eu acho, sempre soube. Tipo, eu tenho uma missão, certo? Tipo, eu vim aqui por um motivo e é para trazer o máximo de amor, verdade e clareza para as pessoas que eu posso. E então, mesmo que você esteja meio deprimido e chateado, que praticamente qualquer pessoa com quem você possa se conectar não vai entender, certo? E isso, e há algo triste também em ver o quão distantes muitas pessoas parecem estar de até mesmo entender que este outro mundo existe ou é possível. Isso é realmente difícil, porque você pensa, como vamos atravessar esse abismo? Certo? Como vamos preencher esse abismo com algo bom, verdadeiro e belo, para que todos possamos, de certa forma, atravessar a ponte e nos reconectar com esse direito de nascimento nosso. Isso também é bem desafiador. Mas, como eu disse, eu apenas conseguiria o suficiente: conexões, momentos, sinais ou mensagens para continuar. E eu me sinto muito grata por isso. Mas também sinto que isso é verdade para todos quando você realmente está questionando, duvidando ou se perguntando se pode continuar, como se alguma mensagem chegasse. Ou alguma conexão acontece para te lembrar que você está fazendo isso por um motivo. Sim. Tão lindamente dito. Então, sua próxima experiência fora do corpo foi bastante espetacular. E eu quero uma exatamente assim. Sim, sim, essa também foi muito intensa e eu diria que talvez tive mais dificuldade em integrar, porque é tão fantástica e simplesmente não parecia possível para mim. E ainda é meio esmagador até mesmo considerar. Mas basicamente, neste, eu fui levada em uma nave. E na minha experiência e entendimento, esta não é uma nave física que meus guias e aliados são, como todos os nossos, na minha opinião, seres interdimensionais de consciência altamente ascendida, certo? E eles estão aqui para nos ajudar e guiar. Espaço e tempo também não são físicos. E então, quando estamos nos movendo nesta nave, acho que estamos evoluindo na consciência, mas sei que outros têm opiniões diferentes sobre isso. Quando estou nessa nave, parece que estou em uma nave extraterrestre, certo? Como se eu estivesse em um grande espaço e parece exatamente como uma nave pareceria, eu acho. E você sabe, não estamos nos movendo pelo sistema solar a princípio. E a princípio, eu estou apenas meio que olhando para os lados da nave que podem ser opacos ou transparentes, dependendo do que você quer, certo? Se quiser sentir-se em uma nave, né, eles são opacos. Se quiser ver o que há no universo lá fora, eles são transparentes. E então eu estou, sabe, sentindo como se estivéssemos apenas flutuando além de Marte e Vênus. Olha, lá está Júpiter e aqui Saturno. Novamente, isso é meio que a luz naquela escuridão. Isso é realmente muito emocionante para mim. Nem estou realmente prestando atenção nos meus guias e aliados logo atrás de mim. Eles estão apenas se vestindo, certo? Como se eu não estivesse conversando com eles ou apenas estivesse, uau, olha isso. Oh, olha isso. E eu acho que isso é parte do que nos torna queridos para eles. Somos como pequenos filhotes ou gatinhos. E nós somos como, certo, ainda aprendendo a gerenciar nossas emoções e tudo mais. Portanto, estamos flutuando pelo sistema solar. E, novamente, aquele mesmo sentimento mais real que a realidade. Estou mais presente, estou mais lúcida.
Estou mais consciente do que quando estou acordada. Os detalhes são em todo lugar, é muito intenso e todas as emoções estão lá, são muito intensas. E voar pelo sistema solar é muito intenso e você sabe. Eu não sei se alguém ouvindo necessariamente entende, eu não sei, sabe? Provavelmente tem algumas pessoas jovens e algumas pessoas mais velhas ouvindo, mas os jovens podem não perceber que nós realmente não tínhamos a internet. Então, nós realmente não Tínhamos isso. uma compreensão exagerada da aparência do sistema solar. Nós fomos à biblioteca. Certo. E nós tínhamos fotos e livros, e era a única chance que você tinha de certo. E você sabe, nós tínhamos TV e coisas assim, mas não era. Eu sinto que agora você apenas você pode ver tudo, saber tudo. Então você já sabe como as galáxias se parecem e como as nebulosas se parecem. Eu não sabia disso, eu sabia como os planetas poderiam se parecer. Temos fotos disso quando éramos crianças. Mas ao ultrapassar nosso sistema solar, como visto no telescópio Hubble, há enormes berçários de estrelas, nebulosas e galáxias girando. E isso é apenas novamente tão avassalador para mim. Estou impressionado. Estou basicamente como eu estava naquela janela. Estou como que grudada na parede, só observando tudo. Porque é tão incrível e eventualmente nós chegamos bem longe, sabe? E isso é tudo muito rápido, relativamente. Parece minutos para mim. Não é uma experiência muito longa e nós saímos e eles dizem que nós bem, você sabe, olhe para isso aqui e eles direcionam minha atenção para isso novamente, a luz mais brilhante novamente, meio que aquela janela, mas agora está no espaço. E é isso, eu posso dizer que é como um aglomerado de luzes, na verdade, mas está brilhando como uma única luz gigante e brilhante e tem a mesma sensação de que eu só quero estar lá, isso é tudo o que importa ali, isso é o centro de todas as coisas. E é isso que eu chamo agora de o centro de todas as coisas. E é apenas esse enorme aglomerado de luzes super bonitas e incríveis. E a partir disso está espiralando em ambas as direções e rotação oposta, todas as galáxias, todas as nebulosas, todas as estrelas, todos os múltiplos sistemas solares e tudo mais, mas além compreensão de quão massivo e é como uma ampulheta, mas está de lado, certo? É meio que como tridimensionalmente, está preenchendo todo o espaço como um 8 também, mas essa seria a visão achatada disso, e estou vendo todos esses detalhes, e estou entendendo isso, essa é a forma do universo, eles estão me dizendo que é assim que tudo está organizado. Esse é o centro, essa é a fonte. Como isso está bem próximo da sua compreensão de Deus, eles estão me dizendo. E então, na extremidade mais externa de um dos 8, de um dos lados da ampulheta, bem longe no fim do mundo, eles apontam para isso e dizem que é onde você vive, essa é a Terra, você sabe, esse é o seu sistema solar. Essa é a Via Láctea, como é distante. É como se estivesse lá no fim e eu penso, uau, isso é muito longe do centro. E eles afirmam que é justamente por isso que você está lá. Eu fico tipo, tá bom. Certo? Eu simplesmente não pensava nas coisas dessa maneira e não pensava no universo dessa maneira, eu não pensava na forma do universo. E então, se você tivesse me perguntado antes disso para adivinhar, eu teria dito, tipo, bem, provavelmente é uma esfera, certo? Tudo ou mais é uma esfera. E desde então também eu realmente descobri que existem pessoas que acreditam que o tipo de meta-universo, como você quiser descrevê-lo, tem essa forma. Então eu fico tipo, uau, quero dizer, tipo, a física está possivelmente chegando a essa conclusão, na verdade, para O que é legal? Eu sei disso. Eu sei disso. Eu vi isso. Certo, eu realmente vivenciei isso. Sim. Eles disseram que era hora de voltar para casa, então retornamos rapidamente para aquele lugar distante. A área nas partes rurais do espaço e do tempo mais rápido do que tínhamos saído. Eu realmente acho que eles saíram devagar apenas para me deixar ter essa experiência, sabe? Mas voltamos em um instante e a Terra apareceu na minha frente, mas se transformou em um globo, mas coberto com pequenos tornados, é o que parecia. Como se você estivesse vendo um tornado de cima, há incontáveis espirais de energia lado a lado, preenchendo todo o espaço da Terra. No início, pensei que eram tempestades em todos os lugares, mas eles disseram que não, que este era apenas o meu caminho de volta e perguntaram em qual eu queria entrar. Queria. E eu tava tipo, nem sei o que é isso. Bem, como eu saberia em qual entrar? Você pode me ajudar a escolher? E eles são, tipo, claro, você sabe, são tempos e vidas diferentes, e as linhas do tempo estão certas, como maneiras que sua vida pode seguir. E então essa é, ou eu disse, bem, qual delas é para o bem maior para mim e para todos os outros? Qual é a melhor para todos nós? E eles disseram essa aqui. E eu pude perceber que eles tinham esse brilho de orgulho também, certo?
porque eu estava apenas ingênua para a situação. E essa era apenas minha impulsão genuína de escolher o que poderia ser melhor, não apenas para mim, mas para todos. E no momento eu realmente acho que me referia à minha família e meus amigos, mas eu disse todos. E quando penso nesse impulso também, eu realmente sinto esse impulso em mim mesma, como se eu desejasse ao mundo inteiro. Eu desejo que cada ser humano tenha a sua expressão máxima e a melhor experiência possível. Então, de certa forma, eu também quis dizer isso. E eles confirmaram que era essa mesma. E eu simplesmente me joguei nisso. E foi tão interessante, porque nesse ponto eu estou de volta e parece muito mais com a vida real. Ainda está muito lúcido, mas eu estou rapidamente voltando para o meu corpo, mas estou em outro lugar, sabe? Talvez na atmosfera, ou quem sabe onde. E enquanto estou voltando, vejo essa linha do tempo e ela está indo ao contrário. E provavelmente isso é 1996. Vamos apenas dizer, não tenho certeza exatamente, mas não estou. Então eu tinha cerca de 14 ou 15 anos, ou quem sabe que idade por volta disso. E eu estou vendo 2021, 2020, 2019, 2018, que em 1996 eu nem mesmo considerava 2020 ou 2021, como se eu não tivesse qualquer consciência disso. Enquanto vejo os números contando regressivamente e percebo que estou me aproximando de casa, também vejo cenas aleatórias espalhadas pelo caminho. E eu, apenas tão rápido quanto foi, parece que absorvi todos eles bastante facilmente. E quando voltei ao meu corpo na minha cama e acordei, eu estava tipo, esse é o sonho mais louco que eu tenho. Eu tive sonhos loucos realmente intensos e muito detalhados, mas esse é o sonho mais intenso que já tive. E você sabe, escrevi sobre isso no meu diário um pouco. Não sei se faço jus a isso, porque ainda sou uma adolescente, sabe? Preocupada com garotos e roupas e com a escola e as notas e todas essas coisas. Mas é a mesma espécie de experiência onde eu tenho essa tristeza profunda. Tipo, eu só quero meio que voltar lá para aquele lugar de origem. O que foi isso, né? O que era essa luz que era tão poderosa? Eu só quero estar com aquilo. Quem são esses seres que estão me levando? Tipo, o que foi aquilo tudo? E tão interessante? Pouco tempo depois fui à biblioteca e eu encontrei um filme da Nova e não me lembro qual era ou como se chamava, mas era algo sobre o espaço ou, sabe, o universo. E eu coloquei para assistir e estava assistindo sozinha e cheguei a uma parte onde eles estavam mostrando algo como berçários de estrelas ou a nebulosa e eu parei em meus passos e eu estava tipo, né, eu não sabia que isso era real. Eu pensei que isso era apenas em meu sonho. Mas aqui estão essas imagens que são exatamente o que eu vi e eu pensei comigo mesma. Será possível que eu realmente saí e vi tudo isso de alguma forma? E bem naquele momento houve É tão difícil de descrever. Foi literalmente uma explosão de energia em uma escala minúscula, como a 2 pés diante do meu rosto. Eu vi a luz disso, como se não fosse metafísico. Foi algo físico que aconteceu. E eu fiquei tipo, uau. E eu corri para a minha cama, como faço muitas vezes quando estou tendo uma experiência paranormal, porque é muito para mim, e essa foi uma dessas vezes, como sabem as pessoas que me ouvem há bastante tempo. Eu estava apavorada com o significado daquilo ou porque algo explodia diante de mim. E tipo, o que é a vida? É a realidade. Onde estamos? O que está acontecendo? Então foi muito chocante e perturbador ter essa espécie de confirmação de que algo realmente aconteceu. Não foi apenas um sonho. Desde então, entendi isso muito mais profundamente. Mas na época foi uma loucura. Foi perturbador, na verdade. Imagino, sabe, quando eu ouço histórias semelhantes à sua. A sua é tão interessante para mim. A primeira coisa que penso é, por que isso aconteceu com você? Você sabe que eu tenho a resposta para isso? E parece para mim que a sua equipe provavelmente os seres no navio, essa é a sua família de alma, ou sua equipe, ou com quem você se encontra quando não está aqui fisicamente na Terra, precisavam começar a te despertar. Você pode falar um pouco? Eu tenho muitas perguntas. Esta é apenas a primeira. Acredito que as experiências que pessoas semelhantes você tem, e todas são diferentes e extraordinárias. Isso é tanto para você quanto para o resto do planeta. Quer dizer, claramente há um grande esforço agora para despertar a humanidade.
Então, você pode falar um pouco sobre o que aprendeu desde então trabalhando com seus guias? Com quem? Tenho certeza que você se comunica muito sobre o que você experimentou e por que foi importante e o que você está aqui para fazer. Sim, é uma ótima pergunta. Sabe, e neste momento da minha vida, o que é difícil para muitas pessoas entenderem é que eu estava muito deprimida e muito traumatizada, e eu tenho transtorno de estresse pós-traumático complexo e não sabia disso. Eu tive uma infância realmente, realmente difícil. Eu vim de uma família muito disfuncional. Eles são lindos e me amam. Nós nos amamos e nos curamos muito. Mas naquela época vivíamos na pobreza. Às vezes nós estávamos sem casa. Meu pai era alcoólatra, então havia muita desordem. Fui torturada por um dentista quando era jovem por muitos anos seguidos. Eu continuava voltando para ele, mas ninguém entendia o que eu tentava dizer sobre aquilo não estar certo. Algo estava errado. Eles achavam que eu era muito sensível, uma bebê chorona, e ele nunca me dava novocaína. Então, um nível horrível de tortura, e isso causou muita dissociação. E então eu realmente tinha essa autoaversão internalizada. Na verdade, eu apenas pensava que não valia nada. Então, eu usei muitas drogas e fiz muitos, sabe, comportamentos arriscados e muita coisa de crescer rápido demais e coisas horríveis que fiz comigo mesma durante minha adolescência. E parte dessa experiência também foi para, como você disse, me acordar. E parte desse despertar é acordar para o seu próprio valor, o meu próprio valor. Quando me fiz a mesma pergunta, por que isso está acontecendo comigo? E eu sabia que a resposta era porque eu tenho uma missão, porque eu estou aqui por um motivo, porque eu tenho esse papel a desempenhar. Eu era como, não, nunca eu. Eu não sou, eu não valho nada. Não tenho valor, isso é impossível. Então, parte disso foi esse despertar certo para o meu próprio valor, minha própria autoestima e reacendendo o amor dentro do meu coração, do qual eu realmente me separei. Meu pai morreu quando eu era muito jovem, sendo o ápice do trauma, e eu estava tipo, Deus não existe. O amor não existe, tudo é horrível. E não há sentido para a vida, coisas realmente sombrias. E sabe, eu não sorri. Eu não ri por anos e anos e anos. E então essas coisas começaram a acontecer comigo. E então também era isso, certo? Foi aquele processo de autocura e aquela realização de que há algo maior para você viver também, se você não consegue viver por si mesmo, sabe? Mas também despertando para a natureza desta realidade, a natureza do que somos, sim. Eu ia dizer que se você está aqui para uma missão para ajudar no despertar da humanidade, estar realmente claro sobre como as coisas podem ficar difíceis neste planeta é importante porque isso torna a missão, solidifica a importância do missão bem expressada. Não há ninguém que possa vir até mim com qualquer experiência que eu não possa me relacionar, porque eu também passei por tudo isso. Tudo isso, desde me maltratar, maltratar os outros, ser maltratada, certo? Eu tive que me curar de todas essas camadas de escuridão. Não estou dizendo que entendo perfeitamente a experiência de todos, pois cada uma é diferente, mas posso compreender a natureza disso, certo? E eu acho que isso é tão importante quando você está se curando, você então é capaz de compartilhar isso com o mundo, porque o mundo faz sentido para você. Não há experiência que não faça sentido para você. E você também sabe como recuperar isso, certo? E que tudo isso é valioso. Não há nada que possamos omitir. Não há ninguém que possamos deixar de fora, porque cada pedaço realmente importa, assim como foi para nós mesmos, e, portanto, essa jornada de cura pessoal, pela qual fui impulsionada, se tornou a jornada para também compartilhar a cura com todos os outros. Elas são a mesma coisa, na verdade, quando você realmente analisa. Muitas pessoas me perguntam repetidamente como entrar em contato com suas habilidades espirituais e como seguir seu caminho espiritual. E eu digo a mesma coisa todas as vezes, como se começasse de dentro. E o que isso realmente significa é que começa com você curando tudo o que pode, porque você tem que recuperar todo o seu ser para poder reivindicar o mundo, sim. E certo. Você está tão ocupada colocando curativos em todas essas feridas, é difícil se concentrar em uma questão mais ampla. Sim. Se estamos sempre apenas tentando nos curar em qualquer situação. Estou curiosa, então você tem esses incríveis OBs e eu apenas tenho uma sensação de familiaridade com sua história, ou para mim parece tão real. Como você começou a se conectar com seus guias depois disso?
Quando isso meio que entrou em ação, imagino que você esteja muito conectado agora, mas como eles entraram e começaram a te guiar de uma maneira que iria te ajudar a fazer o que você veio aqui para fazer? Sim, é realmente complicado, porque na verdade eles estavam presentes o tempo todo, certo? Olhando para trás, posso ver que os sinais e as sincronicidades sempre estavam lá dizendo: ei, ainda estamos aqui, ainda estamos no caminho certo, continue seguindo por este caminho e depois siga por aquele. E então tudo o que eu fiz foi orientado. E eu também posso olhar para trás e ver como tudo foi perfeitamente cronometrado com o que eu precisava curar em mim mesma, mas também o que eu poderia dar aos outros enquanto fazia isso. E então, toda a minha vida tem sido sobre o que eu posso fazer para ajudar ou o que eu posso fazer para melhorar as coisas, mesmo enquanto estou lutando para passar por isso e mal juntando os pedaços e tendo esses, certo, o transtorno de estresse pós-traumático e os problemas de saúde e todas essas coisas, mas ao mesmo tempo fazendo o meu melhor para ajudar os outros. Fui orientada a me tornar professora. Passei muitos anos em sala de aula ensinando e você sabe, enquanto estou fazendo isso, estou tendo essas experiências e estou me movendo em direção a outras coisas e onde estou agora. E o que é realmente interessante também é que, durante todo o caminho, tive essa conexão inicialmente de forma bastante visual e agora muito mais psíquica e intuitivamente com esses seres que as pessoas podem chamar de seres estelares, ou podem chamar de ETs, ou podem chamar do que quiserem. E eu gosto de chamá-los de Wogis, porque essa é uma das palavras das tradições dos nativos americanos para eles que eu encontrei. E eu estava tipo, Wodis, finalmente tenho uma palavra, porque nessa tradição eles têm o mesmo entendimento que eu tenho, de que eles não estão realmente nessas naves físicas e não são necessariamente de um determinado sistema estelar, exceto que esse sistema estelar representa, novamente, um aspecto da consciência que aqui se cristalizou completamente em si mesmos para ajudar a humanidade a se sintonizar, certo? Esses seres começaram a se comunicar comigo há muito tempo, por volta da mesma época em que eu estava tendo experiências fora do corpo e retornando à ativa. E, sabe, eles apenas piscavam no céu, mas faziam isso de maneiras insanas que não eram fisicamente possíveis, certo? Então eu tive que notar e não pude ignorá-los. E eu simplesmente tive que começar a perceber novamente: algo está acontecendo. Provavelmente está conectado com essas outras experiências estranhas que tive. Está definitivamente tentando se comunicar comigo. Tive que lidar com algum medo por um tempo por causa disso, porque isso novamente era aterrorizante para mim, assim como tudo o mais ao longo do caminho, e eventualmente comecei a perceber que eles são psíquicos. Eles não apenas piscam e chamam minha atenção, mas também podem responder aos meus pensamentos, como aquela explosão fez quando eu assisti ao episódio do Nova, certo? De uma maneira sincronística, está confirmando, tipo, sim, você realmente foi ao centro do universo. Eu perguntava algo e eles respondiam claramente ao que eu estava pensando. Comecei a perceber que eles se comunicavam comigo psiquicamente ao longo de anos, desenvolvendo esse relacionamento. Notei que eles aparecem durante o dia e a noite, não sendo apenas luzes no céu noturno. Eles também são várias representações durante o dia. E eles não são apenas uma forma ou figura. Eles podem ser o que precisam ser para se comunicar ou chamar a atenção ou, sabe, compartilhar informações. E então eu percebi que também são meus guias e aliados, sabe? E de uma maneira, eu novamente muito física ou presente, pelo menos de uma maneira que eu não poderia ignorar. É fácil para nós ignorar os pensamentos que podem estar vindo da nossa intuição ou conexão psíquica. É fácil ignorarmos nossos sentimentos e intuições, não é? Se quisermos, podemos simplesmente ignorar isso, seja por estarmos distraídos com o dia ou tão focados no que estamos fazendo que não nos conectamos e o ignoramos. É muito mais difícil ignorar um monte de luzes piscando no céu ou algo do tipo, certo? Como isso. Particularmente se outras pessoas também estão vendo? Sim, isso também era comum. E isso era interessante com isso. O mesmo acontece com as experiências que tentei compartilhar. Algumas pessoas realmente queriam isso e queriam ouvir sobre isso e tentar entender isso comigo. E outras pessoas eram como, Sam, não fale comigo sobre isso, não vá lá. E eu tive essa experiência realmente profunda com esses Wodis ou esses seres estelares, meus guias espirituais e aliados, onde eles desceram muito perto e eu tinha 5 pessoas no carro comigo quando eles fizeram isso. Tudo começou quando notei uma luz muito brilhante no céu e pensei, serão eles? Então desapareceu. Pensei que provavelmente eram eles. Eles só estavam dizendo olá.
Mas então havia apenas uma luz ao meu lado, eu estava em uma balsa, e as janelas na área de retenção do carro são apenas buracos para o mundo exterior. E essa luz estava bem ao lado da janela. Nosso carro está bem ao lado da janela, a apenas alguns centímetros do meu rosto. Achei estranho, não lembrava daquela luz ali antes. E então se tornaram 3 luzes. Elas simplesmente meio que se afastaram uma da outra. E eu fiquei tipo, bem, isso definitivamente não é algo físico, não é um barco. Isso não acontece na realidade. Isso é claramente eles nunca estiveram tão perto e começaram a se mover. Movimentos sincronizados e eles começaram a se mover mais rápido e mudavam de cores para cada forma. E então, no começo, talvez fosse um círculo, e depois era um triângulo, e depois era um quadrado, e depois era uma estrela. E então e em algum momento eles estavam se movendo tão rápido e mudando de cores tão rápido, e eu não conseguia dizer qual era a forma, e eu estou apenas hipnotizada. Em algum momento eles então piscam e eu olho para todos os outros no carro e eles estão todos olhando, eles tinham estado olhando para isso também, então todos eles viram também e eu estava tipo, bem, o que foi isso? E ninguém respondeu. Essas luzes não devo dizer que se apagaram. Elas voltaram para apenas uma luz, acho que era isso, e avançaram rapidamente para a frente do barco de ferry. Estávamos nos movendo o tempo todo, e quando chegaram à frente, o barco parou. Então, claramente, o motorista, também o capitão, viu essas luzes também, porque era noite e o barco estava parado. O barco? Simplesmente parou e você tem que... Se você conhece barcos, se você acha que outro barco está passando, você tem que parar para não atingi-los. E as luzes, eu não sei para onde foram, porque eu não as vi, mas o barco permaneceu parado e eles ligaram o holofote e estavam procurando, porque em suas mentes havia um barco e então ele desapareceu e então eles estão pensando que alguém acabou de virar ou algo assim. Temos que encontrar os sobreviventes. Obviamente ninguém estava lá. E o barco seguiu navegando. Nunca houve nenhum anúncio. E eu novamente estava tipo, vocês viram isso? O que é isso, né? Uma pessoa disse que era a guarda costeira. Eu estava tipo, eu não acho que era a guarda costeira. Era a guarda costeira. Ninguém mais se manifestou. E ninguém diria nada. E eu continuei perguntando. E finalmente percebi que ninguém vai me responder. Eles viram isso. Uma pessoa dizendo que é a guarda costeira e mais ninguém dizendo nada. E eventualmente eu perguntaria a eles, tipo, vocês se lembram daquela coisa? E ninguém responderia isso. Era como se eu nem estivesse lá. A única pessoa que havia dito isso foi a guarda costeira, finalmente, depois de tanto insistir. Finalmente cedeu e disse, ok, sim, eu me lembro. Não mencione mais esse assunto. E eu fiquei tipo, uau. Não é interessante? Sim. E você acha que isso tem mais a ver com onde eles estão em sua evolução pessoal ou quão forte é a narrativa neste planeta? Para a nossa falta de conexão? Sim, eu acho que é ambos, certo? Eu acho que quanto mais nos curamos, nos abrimos e nos entendemos, mais podemos assumir. Acredito que isso também explica, em parte, porque as pessoas me perguntam sobre todas essas experiências que tive e eu não tenho. E eu fico, tipo, acho que estou apenas mais aberta a... ou capaz de não desmoronar sob certo? Se a realidade é tão diferente do que nos é dito, isso, certo, pode ser psicologicamente traumático. E eu acho que você acabou de dizer, a realidade é tão diferente do que nos foi dito. Então eu quero voltar para quando você estava olhando para o símbolo do infinito ou aquela ampulheta deitada. Então você está vendo tudo isso e a Terra está lá fora, sabe, bem longe. Já ouvi isso antes, é uma verdadeira confirmação. Nós somos uma espécie de posto avançado, onde estamos bem longe. Somos um ótimo ponto de parada para pessoas que estão viajando. Não temos acesso muito direto a essa luz, a luz da fonte. Sim. Você acha que esse sistema de realidade foi criado neste local para que fosse uma realidade mais baixa e densa? Ou você acha que é uma realidade mais baixa e densa porque estamos tão longe da luz-fonte? Eu diria que é um pouco de ambos. Eu acho que a energia vai para onde ela se encaixa. E é meio que... isso é como... Até mesmo o nosso sistema corporal é o mesmo, certo? Essa parte precisa ir para o fígado e aquela para a corrente sanguínea. É apenas onde ela vibra, certo? Essa é a sua vibração simpática, para onde ela é atraída. Eu diria que nós fazemos... Pelo meu entendimento, temos menos acesso direto a essa linha de origem por causa de onde estamos e como as coisas se movem
e de vez em quando temos esses alinhamentos ou esses tipos de avanços, e é quando temos, como sabe, 2012 ou essas coisas diferentes, onde de repente as coisas simplesmente pulam em... O que estamos entrando agora, estamos entrando em um acesso mais direto a isso. A luz do Sol central é o que me disseram, não que eu tenha estado no espaço para vê-lo, mas... Sim, não, é isso que eu também experimentei, né? Que estamos obtendo um acesso mais direto e parte disso vai passar, eu acho, e então eu recebo mensagens agora, eu canalizo mensagens dos meus guias e aliados e obtenho mais direto, tipo, palavra por palavra, aqui está o que está acontecendo, e eles disseram que estamos nos movendo para um tempo onde algo como uma explosão gigante de eletricidade ou magnetismo vai nos atingir como uma onda, e isso será tão intenso que algumas pessoas, e não é tão negativo quanto parece. Algumas pessoas, no entanto, não estarão prontas para isso. Do meu ponto de vista, parece que os queima até ficarem crocantes, mas isso parece muito mais intenso do que as experiências que eu... Acho que o... Experiência é como se você estourasse e dissesse, terminei com isso. Sim. Assim como quando você faz a transição de... Esta vida para outros reinos não é um castigo. É apenas você, mas nem todos estarão prontos para aceitar isso, não é doloroso. Sim, então eles estão em outra jornada. Eles estão em outra parte da jornada deles. Outra parte da jornada deles. Isso é exatamente perfeito para onde eles estão. Assim como todos nós sempre estivemos. E então o resto de nós tem estado e está pronto para receber isso. E até mesmo, se isso pode ser meio avassalador, ou você pode querer se esconder sob as cobertas como eu faço, é realmente positivo, e realmente bonito, e realmente transformador. Então é interessante, acho que muitas pessoas têm muito medo em relação a, você sabe, mudanças terrestres ou o que está acontecendo no mundo e tudo isso, e acho que isso é outra coisa que às vezes torna difícil estar aqui e conversar com as pessoas e fazer parte das pessoas. Eu sou tipo, nada disso é assustador. Certo, tipo, nada disso importa mesmo. Eu estou pronta, já estava há um tempo, vamos seguir com isso. Certo. Vamos colocar esse jogo em andamento, ó. Então, e é isso que eu acho tão bonito, é que o alinhamento é apenas natural, como ocorre em ciclos. E assim como em nosso corpo, algumas coisas estão prontas para serem curadas e outras ainda vão levar algum tempo para eliminar mais toxinas e o que mais for. E é apenas essa evolução ou crescimento natural pelo qual estamos passando. E sim, muitos de nós viemos aqui para este momento a fim de ajudar cada vez mais pessoas a se prepararem para isso. E para ajudar todos a se encontrarem, sabe? E a terem seu entendimento e para não se assustarem com isso o máximo possível. E, mais uma vez, para curar o máximo possível internamente, pois quanto mais você cura seu emocional, mental e físico, mais preparado estará para qualquer situação. Deixe sozinho como um salto na consciência, certo? E quanto mais você puder manter seu poder pessoal, soberania e realmente acreditar em si mesmo. Acredito que estou exatamente onde preciso estar. Estou exatamente onde estou preparada para estar, você sabe. Este é o meu momento. Estou curiosa e gostaria de conversar com você sobre informações que você recebe de seus guias. Essa é uma pergunta que tenho. Já tive experiências onde recebo uma quantidade incrível de informações na minha cabeça e eu as entendo imediatamente por completo. Não apenas do ponto de vista factual, mas também entendo o componente emocional. E é instantâneo. Isso acontece com muitas pessoas, inclusive com você o tempo todo. Minha pergunta é, como isso acontece? Será que a informação que está em nosso campo, e então a porta simplesmente se abre para que agora possamos acessá-la? Se é alguém, algum conhecido, alguma outra entidade que está inserindo essa informação? Como integramos isso tão imediatamente? Estou curiosa sobre isso. O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? Sim, eu vejo isso. E eu meio que senti isso intuitivamente também. Comecei a entender que talvez eu continue voltando ao corpo, porque é uma grande metáfora, sabe? O que é ainda melhor é esse alinhamento de que estávamos falando sobre como o universo, por mais que esteja girando, o que quer que estivesse bloqueando se move para fora do caminho. E agora a luz pode brilhar diretamente. É muito parecido com isso, né? É como se já tivéssemos centenas dessas pequenas peças que estavam apenas um pouco desalinhadas, e então algo vem para juntá-las todas, e é como, é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo. É por isso que nós entendemos tão profundamente e completamente, pois já estávamos à beira de todas as peças, e então tudo se juntou sim.
Então, muito raramente é algo completamente estranho, que nenhum aspecto de nós já teve algum tipo de fundo certo ou proximidade, e então isso acontece também, mas muito mais frequentemente é como isso, onde na verdade estava quase no nosso subconsciente, né? Estava apenas meio que nas asas e ainda estava meio que esperando, e então uma vasta quantidade de luz foi lançada sobre isso. e a diferença para mim é, e você pode me dizer como é para você, tenho certeza de que provavelmente é semelhante, não é algo que eu penso, não, eu sei disso. Sim, não, eu sei disso, isso é um fato. E essa certeza é surpreendente para um humano, porque todos nós, eu acho, como uma espécie, nós somos meio que um incerto. Sim, provavelmente por um bom motivo. É realmente semelhante a quando as pessoas me perguntam, sabe? Tipo, bem, eu deveria estar com a pessoa com quem estou, e se é a escolha certa ou se eu deveria estar neste emprego. É a escolha certa? É difícil porque provavelmente é por isso que você está lá, mas o fato de você estar se perguntando significa que não é o máximo, não é o perfeito. Não é onde você vai chegar, certo? E Você está a caminho de algo mais. se você está Perguntando essa pergunta, porque do contrário, você só saberá quando conheci minha alma gêmea, cerca de 5 anos atrás, aos 42 anos. Eu simplesmente sabia, mas não havia nada em mim que questionasse isso em... tipo, Lá estão eles. Ah, lá está você. Tenho eu, esperando por você. Ah, tudo bem, isso é ótimo. Sim. E havia partes que eram mais sobre como faríamos aquilo funcionar. Ou o que vai acontecer. Ou seja, embora houvesse outras incertezas, essa conexão era inquestionável e indubitável. E é o mesmo com esses downloads. Você, se está questionando alguma parte disso, essa parte provavelmente ainda não está perfeita em seu conhecimento. Essa parte ainda está esperando, a maior parte pode ser totalmente verdadeira, mas talvez apenas um pequeno pedaço esteja ligeiramente fora de sincronia, quando você simplesmente sabe, realmente sabe. Não, você não tem dúvidas. É diferente. Tecnicamente nos enganamos e pensamos que apenas sabemos, mas em algum instante pensamos, não sei. Na verdade, eu realmente quero que seja assim. Eu realmente espero que seja assim. Vamos lá, vida, é por aqui, certo? Aquilo que podemos, tendemos a fazer. E então, conhecer a nós mesmos é realmente importante, sabe? Conhecer nossos próprios preconceitos e conhecer nossas próprias tentações ou possíveis falhas é realmente importante. Mas aqueles momentos em que você simplesmente sabe, você sabe, sim, e não há como duvidar disso. apenas Agora que você está mais adiante na estrada, com as experiências da adolescência, você aprimorou a comunicação com seus guias. Você está vendo luzes brancas. Eu adoro isso. Eu quero sair com você e vê-las também. Fale sobre o seu trabalho atual. Como você integrou isso. e nos diga qual é a sua missão, porque tenho a impressão de que você está muito certa neste momento. Você percebe, estou aqui em uma forma física humana para ajudar a elevar a consciência do planeta e vou fazer isso dessas maneiras. Então, fale conosco sobre o que você está fazendo agora e como isso está funcionando para você e para as pessoas com quem está trabalhando. Sim, obrigada. Eu realmente quero dizer que, como eu disse, sempre estive tentando ajudar as pessoas. Mesmo quando eu era caixa, pensava em tentar fazer as pessoas sorrirem. Quando interagimos, faço contato visual para estabelecer uma conexão. Quando eu era professora, amava ensinar, mas também queria ajudar meus alunos a encontrarem níveis mais altos de si mesmos. Expressão, cura e bem-estar. Então, tudo foi uma evolução natural mais uma vez, enquanto me curo e curo as pessoas ao máximo. E por fim, mesmo que eu fizesse tarô e níveis mais profundos de cura ao longo do caminho, embora nem sempre apresentado dessa forma, alguém viria até mim dizendo que tinha isso e aquilo e trabalharíamos juntos. Então eles vão embora, tipo, ok, agora está melhor. Faz sentido agora e essas coisas sempre estavam acontecendo, mas então finalmente fui levada a deixar o ensino, o que eu não esperava de forma alguma. E foi muito como se estivesse queimando toda a minha vida e simplesmente pulando para o desconhecido e confiando. E eu digo às pessoas, eu literalmente diria a mim mesma e a Deus, minha concepção de Deus e fonte, tipo, eu sou sua. Você me diz o que fazer. Já entendi há muito tempo que estou aqui por algum motivo e que tudo está se desenrolando. Então confiarei que você vai me apresentar isso ou me informar o que devo fazer. E aparentemente eu deveria deixar o ensino, vender minha casa, vender meu carro, deixar a pessoa por quem eu pensava estar apaixonada e entrar em uma van e dirigir pelo continente. E isso não fazia sentido para mim. Eu estava tipo, como vou ajudar ou servir as pessoas?
E era como, apenas faça, apenas vá, e foi assim que conheci minha alma gêmea e encontrei este lugar onde moro agora e comecei a entender que eu deveria estar fazendo algo diferente de ensinar, embora eu ainda esteja ensinando. E então comecei a ser mais aberta sobre as coisas espirituais que eu sempre estive fazendo, mas não de uma forma profissional ou oferecendo ao público em geral, porque era isso que estava diante de mim, e meus guias e aliados estavam constantemente me incentivando a oferecer pelo menos leituras de tarô para as pessoas e explorar outros aspectos dos meus dons que eu não achava que tinha. Eu não achava que tinha a habilidade de canalizar, sabe? E eu não achava que tinha a habilidade de ajudar as pessoas a se curarem. E eu não achava que tinha a habilidade de trazer a alma delas para este espaço onde elas podem receber tanto de sua própria conexão. E não são coisas que eu pensava ser capaz de fazer. Mas, ao olhar para trás, percebo que fui colocada no colo de vários xamãs e professores espirituais, recebendo todas as ferramentas necessárias o tempo todo. Não sabia que eram para mim. E então eu pude reunir todas essas coisas que eu sempre estive meio que ao redor e vendo e aprendendo e sendo ensinada e fazê-las. E então eu comecei a oferecer bênçãos às pessoas. Comecei a oferecer leituras de tarô, que não são apenas leituras de tarô, como realmente é uma energia de bênção que está passando, e mensagens de guias, aí aliados estão chegando à medida que avançamos. E então comecei a oferecer cerimônias, e agora as chamo de sessões de orientação espiritual, onde as pessoas entram com qualquer coisa que possam me dizer ou não me dizer. E é mental, emocional, físico, espiritual ou de outra forma. E eles são apenas colocados no que eu chamo de espaço da alma, e a luz vem, e seus guias e aliados vêm, e eles, eu não estou nem fazendo nada além de descrever o que está acontecendo e o que estou vendo, ou ouvindo, ou entendendo, mas este trabalho está sendo feito por sua alma e seus guias e Deus fonte, sabe, novamente. Qualquer que seja o nome que as pessoas queiram dar, e as pessoas tiveram curas físicas ocorrerem para elas, e curas mentais e emocionais ocorrerem para elas. E, honestamente, eu sinto que apenas estive presente durante a jornada, sabe? Como eu não digo às pessoas que posso curá-las ou que posso fazer isso. Eu apenas digo, vamos nos conectar. E eu sei que o que for destinado a acontecer, acontecerá. Eu sei que você receberá o que estiver destinado a receber. Eu sei que isso vai te ajudar a ter mais clareza na sua jornada e no seu caminho, curando cada vez mais em todos os níveis. É isso que eu sei. Como isso vai parecer para você? Cada pessoa é diferente. E então vidas passadas começaram a surgir e a recuperação da alma começou a acontecer. E então, eventualmente, meus guias estavam novamente, como gritando e berrando pra mim, como, você precisa oferecer leituras de vidas passadas. E eu meio que tava tipo, bem, por quê? Quer dizer, toda vez que tive uma lembrança de vida passada foi realmente traumático e coisas realmente sombrias, como as feridas que precisavam ser curadas. E foi isso que eles meio que estavam me dizendo, todo mundo tem essas. Então, este é outro aspecto da cura. Ajudar as pessoas a se conectarem com as partes de si mesmas que estavam presas e trancadas em algum lugar e liberar isso. Então, comecei a oferecer leituras e curas de vidas passadas. E então foi assim que meio que progrediu. E a cada passo do caminho era como se eles me empurrassem, tipo, vamos lá, continue, siga em frente. E mesmo que eu ame isso, né, e eu queira isso, sempre houve uma parte de mim que é como, por quê? Por que eu? Será que sou realmente bom nisso? Nem sei se consigo fazer isso, sabe? Acho que faz parte do que eles gostam, aquele momento ingênuo em que eu não sei o que é melhor para todos. Eles gostam disso em mim. Eles são tipo, sim, você não, você é tão humano. Certo? Eu sou tão humana e falível e também acidentalmente humilde, às vezes ao ponto de teimosia, não? Certo? Sim, mesmo que você tenha se inscrito para isso. Literalmente, literalmente, literalmente. Antes de encerrarmos, quero te fazer uma pergunta, meio que te colocando na berlinda. Eu penso muito nisso. Lindsay, onde Você acha que estamos no processo de despertar aqui, não? planeta? Estou tão feliz que você perguntou isso porque acabei de ter essa compreensão em jogo. Acabei de receber o download. Eu costumo trabalhar assim. É como se a pergunta tivesse que ser feita para mim para que ela venha à tona. Então, assim como estávamos falando sobre como o download em si acontece, existem todas essas peças que estão simplesmente por aí. Você quase não tem consciência delas. Parece que elas não estão em fluxo, mas de repente tudo está lá. É exatamente onde estamos.
a todas essas peças que parecem, né, como eu estava dizendo quando voltava dessas experiências, como vamos conseguir atravessar esse abismo? Está tão longe. Mas isto é. E é assim que nos parece agora. Parece que, bem, temos guerras mundiais e fome e psicopatas loucos e todas essas coisas, mas é como se todas essas coisas estivessem em lugar bilhões e bilhões de consciências e diferentes aspectos e linhas do tempo e o que quer que seja, apenas esperando por aquele impulso e então tudo está alinhado. Tudo está... E será apenas como nos disseram ser a melhor maneira de manifestar, certo? Como não se concentrar em como... Não se preocupe com o como, apenas continue vendo essa eventualidade de que todos nós realmente conseguimos, que recuperamos tudo e trouxemos para a luz. Sim. Bem, eu estarei com você. Tempos emocionantes à frente. Então, Lindsay, como podemos saber mais sobre você? Estou em rogueways.org, que é Ways como em caminhos, não como em ondas do oceano. Então, rogueways.org é o melhor lugar para ver todos os meus livros. Há livros de mensagens inspiradoras canalizadas da fonte. Existem também romances fictícios canalizados que são realmente emocionantes. Eles têm a ver com os yugas, o Kali Yuga e as eras douradas e escuras, e como a humanidade progride através dessas. Todos estão disponíveis na Barnes & Noble, Amazon ou Audible. Se você os obtiver de mim, receberá apenas uma breve mensagem canalizada e direta. Eu também produzo Orgone lá. Eu tenho esses votivos de Lotus Orgone realmente bonitos e também essas colunas que eu crio. E esses são apenas de alta energia. Embalado. Vou pegar um desses, são muito legais. E se nunca houver um mau gosto de alguém, sabe? Ou eu estou simplesmente sem estoque no momento. Também faço personalizados, as pessoas podem encomendar e especificar suas intenções, energias desejadas e até cores. E aí eu posso trazer um desses para essa dimensão para eles. Todos eles estão na loja. Meu show Rogue Ways está vinculado lá e em todos os diferentes lugares onde você pode assistir. Então você pode marcar sessões comigo. Ah, e eu também dou aulas como o curso de caminhada dos sonhos. Então muitas coisas para fazer, interagir e descobrir. Está tudo em rogueways.org. Ótimo. Todas essas informações estarão linkadas na descrição abaixo. Lindsay, isso tem sido fascinante. Espero que retorne e nos visite novamente. A qualquer momento. Obrigada pelas ótimas perguntas. Obrigada por aqui. Tchau agora. Espero que você tenha gostado deste vídeo. O próximo é um bom, ou você também pode realmente gostar deste. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se